Olá pessoal, tudo bem? Então vou dar continuidade aqui aos nossos vídeos das práticas de métodos numéricos, tá? Hoje eu vou começar aqui no item número 2 dos primeiros passos, tá? Então eu espero que vocês tenham conseguido ver, assistir nos outros tópicos, que são importantes para a continuidade do trabalho. Então agora eu vou iniciar o tópico de vetores e matrizes, tá? Eu já falei de listas e arrays no vídeo anterior, só que vale a pena notar a diferença entre as duas estruturas, né, de dados. Ambas servem para representar sequências numéricas de dados dentro do Python. Conforme eu já falei anteriormente, as listas elas podem ser vistas como vetores, no entanto, elas não se aplicam para cálculos numéricos. Né? Você eventualmente você vai usar uma lista para fazer uma coleção de números ou de textos, tá? Mas então elas serão um agregado de números e textos e não propriamente um vetor. Então, assim, você pode acumular números, né, dados numéricos numa lista apenas para fazer uma coleção, mas não para fazer cálculo numérico. Para fazer qualquer operação matricial, vetorial ou alguma conta, alguma estrutura algébrica nos seus cálculos, a gente vai ter que lançar a mão dos arrays. Tá? Os arrays podem ser vistos como um nome genérico para vetores e matrizes, né? Que na verdade um vetor é uma matriz com uma coluna ou uma linha apenas. Né? Ela, na verdade, é uma parte específica de uma matriz, um vetor. Então a gente vai lançar a mão dos arrays para fazer esse tipo de cálculo algébrico, né? Numérico, com os dados que a gente vai dispor para o problema. Então, nesse caso, a gente vai ter que importar a biblioteca NumPy. Aí isso vai ser a primeira coisa que vai ter que ser feita no programa. Independente da gente estar trabalhando com arrays ou listas, ambas as estruturas vão fazer a suposição que a posição inicial do vetor é a posição zero. Então, o primeiro elemento é o vetor, é o elemento na posição zero, ou vetor matriz, né? Também na lista. Então, a gente, diferentemente do MATLAB, que a primeira posição é número 1, no Python, a primeira posição vai ser o número 0. Se a gente já se acostumar com essa ideia desde o início, não vai ter nenhum problema. Pode ter algum problema para quem for tentar adaptar um código de uma linguagem para outra, tá? Mas se você for fazer o código do zero, a partir do zero sem fazer trocadilho, né? Mas se você for iniciar um novo código, já levando em conta que a posição inicial dessa estrutura do array ou da lista vai começar no zero, você não vai ter nenhum problema com isso, tá? Então, assim, se eu for implementar um vetor ou uma lista de tamanho n, na verdade eu vou ter o quê? Eu vou ter na lista, por exemplo, um elemento A0 e até o limite do AN-1. Tá? Então eu não vou ter n elementos como eu teria, na verdade, a posição n, né? N elementos eu tenho, mas eu não tenho a enésima posição, porque como começa a contar no zero, o zero já é um elemento, né? Então nosso conjunto, para ter tamanho igual a n, ele vai do elemento A0 até o elemento AN-1. E a mesma história para o vetor. Tá? Aí é que tem que lembrar que o vetor a gente sempre cria importando a biblioteca NumPy, por isso que está ali NP, e da biblioteca NumPy eu vou usar o array. Então, np.array e informo para ele quais são os elementos que vão compor esse vetor. Que no caso eu tenho V0, V1 até o Vn-1. Mas novamente, gente, eu tenho que n elementos, no entanto, as minhas posições não vão até a enésima posição, ela vai até a n-1. Tá? Eu posso também usar aqui um comando len para calcular o número de elementos de uma estrutura dessas, ou vetor ou lista. Tá? Então, eu faria len, abre parênteses, o nome da lista, ou o nome do vetor e fecha parênteses. Você consegue calcular o número de elementos dessa forma aí. Tá? Então, assim, como eu posso fazer uma coleção de números também usando a lista, vale a pena marcar alguma diferença entre as listas e os arrays. Tá? Em relação à soma, se eu tenho duas listas, a lista 1 e a lista 2, e faço uma soma entre elas, o que na verdade eu obtenho como resposta é uma concatenação das duas listas. Ou seja, eu tenho aqui a primeira lista 1, 2, 3, ela está aqui embaixo, e no final eu encaixo a segunda lista, 0 e menos 1. Então isso na verdade não é uma soma, né? É uma concatenação de valores. Por isso que a lista não serve para fazer cálculo algébrico, cálculo numérico. Né? Ela é uma coleção que a gente pode tirar vantagem disso. Eu também posso adicionar um novo elemento nessa lista. Né? Então, supondo que eu tenho a lista 1, 2, 3, que é a lista L1, eu posso fazer um apêndice. Então, por isso que usa esse append. Então, vai ser L1.append, aí entre parênteses o valor que eu quero adicionar nessa lista. Então, eu posso adicionar um novo elemento dessa forma aí. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 10 no final. Tá? Se eu for fazer
as mesmas operações nos arrays, né, vai ser um pouco diferente. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma soma de dois arrays, inicialmente eu tenho que criar os arrays, né? Que aqui no caso eu criei dois, o V e o W. Tive que importar inicialmente o NumPy SNP, e criei aqui dois arrays, V e W, com esses valores. Então, se eu faço a soma entre eles, eu vou obter um novo array, né, que vai ser a soma elemento a elemento para cada um desses vetores. Tá? Então, eu vou ter aqui 1 mais 4, 2 mais 5 e 3 mais 6, gerando essa soma que está aqui embaixo. Então, fazer soma de arrays não é a mesma coisa que fazer soma de listas. Essa é uma diferença entre eles. Tá? E no array, se eu quiser adicionar um novo elemento, eu tenho que lançar mão de duas funções. Tá? Primeiro, eu crio o array. Aqui eu criei um array chamado V, esse vetor, 1, 2, 3. E tenho aqui, por exemplo, a função nphstack. Stack em inglês significa empilhar, tá? Então significa que eu vou juntar alguma coisa, fazendo uma pilha. Como se fosse uma pilha de livros, né? Um do lado do outro, um em cima do outro ou um do lado do outro. Essa vai ser a diferença, tá? Então o hstack seria horizontal, né? Seria uma pilha horizontal. Então eu vou colocar um livro ao lado do outro. Então eu tenho aqui o vetor V, que já existe, que é 1, 2, 3, e coloquei do lado dele o vetor -1 e 0. Então ficou aqui um vetor horizontal, tá? Hstack, então eu empilhei horizontalmente. E também tem a possibilidade de empilhar verticalmente, por isso que se vê, tá? Vstack, então seria empilhar os livros um em cima do outro. Nesse caso aqui, para conseguir fazer isso, o meu vetor tem que ter o mesmo número de colunas, né, para conseguir empilhar um vetor em cima do outro. Então eu peguei aqui o vetor V que eu já tinha criado, tem 3 colunas, e vou empilhar embaixo dele aqui um vetor 10, 100, 1000, também tem 3 colunas. Então quando eu faço esse comando, eu gero um novo elemento, que no caso agora vai ser uma matriz, com 3 colunas e 2 linhas. Então eu posso empilhar verticalmente ou horizontalmente. Então, para que é bem diferente a forma que eu trabalho com as listas e com os arrays. Tá? Da mesma forma que eu crio vetores, também posso criar matrizes usando o mesmo princípio, né? Chamando np-array. Então aqui só quero marcar inicialmente que, como a posição inicial é o 0, então o primeiro elemento da matriz é o A00 e não A11, como a gente via sempre na álgebra linear. Né? Então aqui é o A00 e assim vai. Então aqui a primeira linha com o número 0 e primeira coluna com o número 0. Então vou para o segundo elemento, a primeira linha continua sendo 0 e a segunda coluna agora vai ser o número 1. Tá? Aqui a primeira linha é o 0 e a terceira coluna é o número 2 aqui. E assim por diante. Eu vou variar dessa forma. Então, como ele começa na posição 0, o primeiro elemento, e aqui no caso eu tenho uma matriz 3x3, o último elemento não é 3, 3, né? É 2, 2. Porque a primeira posição é o 0. Então o 0 está incluído nessa conta aí. Então, se eu for implementar essa matriz que está aqui, né, 1, 2, 3, 0, menos 1, 1, menos 5, 0, 4, eu vou informar esse array da mesma forma que eu fiz para o vetor. Tá? Eu vou importar o NumPy e vou declarar a matriz azão como um np-array e vou abrir parênteses, abrir e fechar, e vou colocar aqui como se fossem 3 listas. Né? Cada lista é uma linha dessa matriz. Tá? E fecho todo mundo com um conchete principal. Então, eu tenho um conchete que vai juntar todas as listas e cada linha está informada na forma de uma lista. Tá? E, então, eu tenho uma lista dentro de um comando chamado np-array. Então, na hora que eu rodo o programa, dou Enter, eu crio a matriz como está aqui embaixo. Tá? Então, cada linha da matriz que eu tiver aqui no valor vai entrar aqui como sendo uma lista. E essas listas aparecem dentro de um conchete principal, que vai, então, juntar todas elas para formar a matriz. Então, é bem simples, tá? Para montar isso daqui. Então, eu posso pegar esses vetores ou matrizes e fazer operações com escalares, por exemplo. Tá? Então, aqui na primeira caixinha, eu tenho um vetor V e quero somar o número 10 a ele. Se eu pego um vetor V e somo com 10, ele vai somar a cada elemento. Então, essas operações com escalares são elemento a elemento. Então, eu tenho 10 mais 1, 10 mais 2, 10 mais 3, gerando esse vetor aqui embaixo. Tá? Eu também posso fazer uma transformação linear em cima de um vetor. Então, eu tenho o mesmo vetor V e quero gerar um W, que vai ser o quê? 3 vezes o valor de V mais 1. Então, ele vai multiplicar cada um dos elementos por 3 e depois somar a cada um dos elementos número 1. Então, eu vou ter aqui 3 vezes 1, 3 mais 1, 4.
e assim por diante que vai gerando. Então é bem simples também para fazer esse tipo de transformação. Tá? E a mesma coisa eu posso fazer para as matrizes. Aqui tem a matriz A, que eu criei usando os comandos que eu mostrei no slide anterior. Né? E eu vou gerar uma matriz B agora, sendo uma operação em cima dos elementos da matriz A. Tá? Como aqui eu estou fazendo uma elevação ao quadrado, não é A vezes A, gente. Aqui é o elemento de A elevado ao quadrado. Se eu quiser fazer A vezes A, é uma operação matricial. Então, eu vou ter um comando próprio para isso. Tá? Aqui, se eu quero fazer, então, apenas elevar cada elemento da matriz A ao quadrado, então seria isso daqui. Então, aqui, cada elemento de A ao quadrado vezes menos 3 vezes a matriz A mais 1. Né? Então, isso aqui vai ser feito elemento a elemento, e não uma operação com a matriz como um todo. E aqui a matriz B é gerada dessa forma aqui. Tá? Então, toda vez que eu quiser fazer cálculos dessa forma aqui, é sempre elemento a elemento. Para fazer cálculos com outer arrays, tá, eu vou ter que, então, todas as possibilidades de usar essas operações matemáticas aqui, adição, subtração, multiplicação, divisão. Aqui no caso, acho que não tem essa divisão de contrabarra, eu devo ter errado aqui. Então, eu vou fazer, por exemplo, soma de vetores. Né? Eu declarei que um vetor x e y, e estou fazendo aqui a soma do vetor x com metade de y. Então, ele faz isso aqui automaticamente, gerando um novo vetor para a gente. Também posso fazer um produto interno entre dois vetores. A gente vai representar por ponto ou colchete, de acordo com a sua literatura aí. Tá? Então, tem dois vetores, v e w, declarados aqui, e estou fazendo um produto interno entre eles. Né? Então, o produto interno no Python, a gente vai chamar de np.dot. Então, dentro do NumPy, tem a função dot, justamente porque tem o produto interno tem o símbolo de ponto. Né? Então, dot em inglês é ponto. Então, eu vou fazer esse produto interno entre V e W. Tá? Aqui, no caso, o n deu igual a zero, porque esses dois vetores já montei de propósito para dar uma solução de um vetor ortogonal, um ao outro. Né? Então, se fosse fazer uma projeção geométrica desses vetores, seria um ângulo de 90 graus entre eles. Né? Por isso, estou dando zero essa conta aqui. E também posso fazer multiplicação entre duas matrizes. Tá? Eu vou declarar esses dois arrays, sendo a matriz A e B, e a matriz C, que vai ser o produto entre as duas matrizes, e não elemento a elemento, tá? Que vai ser um produto matricial, que é a primeira linha vezes a primeira coluna, usando aquela regra da álgebra linear. Né? Então, aqui vai ter o np.dot de A e B, gerando a nova matriz. Tá? Então, só para a gente marcar a diferença aqui, eu fazer A vezes B usando o asterisco não é a mesma coisa que fazer esse produto entre as duas matrizes usando o comando dot. Tá? Se eu fizer aqui A vezes B usando o asterisco, eu obtenho essa resposta. E se eu uso o dot, eu encontro a outra resposta aqui. Então, tem que ter muito cuidado com o que eu estou fazendo na hora. Tá? Se eu quero fazer apenas uma multiplicação elemento a elemento, como vai aparecer em algumas áreas para a gente aí, na área de controle, por exemplo, na hora de calcular os ganhos relativos do processo, a gente usa uma multiplicação lá, que é elemento a elemento. Mas, normalmente, a gente quer uma multiplicação matricial de fato, então tem que usar o np.dot. Tá? Além disso, eu tenho uma série de outros comandos que eu posso usar aí para matrizes e vetores, tá? Uma bem usual é calcular a dimensão do sistema, que eu tenho uma matriz A.shape, eu obtenho como resposta mn, que são as dimensões, número de linhas e número de colunas, tá? Posso também calcular o comprimento de um vetor, usando o len, vai ser o len de v, né? Devolver o n, que é o comprimento. Posso também fazer a transposta de uma matriz, que é A.T grande, que tem maiúsculo, ou usar A.transpose, abre e fecha parênteses, tá? E assim por diante. Então, eu recomendo que vocês leiam esses comandos aqui. E se vocês já conhecerem, né, a utilidade de cada um, vai ser ótimo para agilizar as suas implementações. Tá? O último aqui é muito importante, porque às vezes você tem lá um vetor e você quer construir uma matriz a partir dele. Tá? Então, eu posso ou ter uma matriz e quero modificar a forma dela. Tá? Então, talvez vocês consigam usar isso com o Wellington aí em alguma implementação, principalmente quando for trabalhar com sistemas de EDP. Você tem uma solução para um grid de pontos aí representando o seu domínio. Tá? Então, você pode ter que refazer, reformular a sua matriz com outra forma aí. Tá? Então, você pode também pesquisar ajuda no seu help aí. Tá? E, no caso, para obter essa biblioteca de álgebra linear, que é linalg, né? A gente tem que importar do SciPy. Então, você fazer from SciPy e importar linalg. Então, eu consigo usar essas funções aí. Então, além dessas funções aqui que já são nativas do Python, né, eu também posso fazer o uso
de atributos que essas matrizes ou vetores terão, né? Como eu já disse para vocês, o Python é todo baseado em estruturas orientadas a objeto, né? Então eu posso fazer o uso dessa propriedade. Então aqui eu tenho uma matriz A que eu criei com 9 elementos, tá? Então ela é uma matriz 3x3. E, por exemplo, eu posso querer calcular qual é a soma dos elementos da matriz. Se eu quisesse calcular toda a matriz, eu faria apenas np.sum de A. Então eu obteria a soma de todos os elementos, tá? Mas se por acaso eu informar aqui np.sum de A e vírgula, e depois colocar axis igual a zero, eu vou fazer o cálculo da soma de todos os elementos de cada coluna. Então, que vai dar 12, 15 e 18. Tá? Isso eu consegui porque eu coloquei o axis igual a zero. Tá? Se eu colocasse axis igual a menos 1, ele faria essa conta aqui linha a linha. Só que como eu falei que eu posso usar o atributo, eu posso apenas fazer a.sum em axis de zero. Então ele vai fazer o mesmo cálculo que o NP aqui fez para a gente também. Se eu colocasse menos 1, ele faria também linha a linha. E se eu não colocar nada entre parênteses aqui, ficar um parênteses vazio, ele vai fazer a soma de todos os elementos. Então é interessante a gente poder usar essa propriedade aí. Aí eu posso usar para a média, que é o min, que é o mínimo, calcular o desvio padrão, ou fazer até um reshape para essa estrutura aí. Aí, como exemplo no axis de menos 1, eu posso calcular qual é o valor máximo de cada linha. Então, eu posso usar o NP, ou NumPy, né, que é o NP aqui, ou usar o próprio atributo da matriz para fazer esse mesmo cálculo. Tá? Ambos aqui vão devolver a mesma resposta, que o máximo de cada linha é o valor que está aqui no final. 3, 6 e 9, como está aqui. Tá? Então, eu posso fazer para o mínimo, calcular o desvio padrão de cada linha ou de cada coluna. Né? E assim eu vou obter uma resposta sendo um vetor. Eu tenho outras funções especiais para criar arrays, tá? Aí vai ser muito usual na hora na hora de alocar espaço na memória para alguma desses vetores. O primeiro que a gente tem aqui é o np.i, que ele cria uma matriz de identidade, uma matriz sempre quadrada. Posso criar um vetor ou matriz de uns, tá? Se for um vetor, basta indicar um valor só e não colocar entre parênteses m e n, seria só m ou n. Então vai ser um vetor ou matriz completos com 1. Também posso fazer o mesmo com zeros. Tá? E também posso criar aqui vetores aleatórios com uma distribuição uniforme ou normal. Aí a diferença é que aqui é o rand e aqui embaixo é o rand n. Aqui só crio vetores, mas posso criar um vetor e fazer um reshape e assim construir uma matriz. Ou usar esse comando np.random.random para criar uma matriz de números aleatórios, aqui no caso vai ser números aleatórios uniformes. Tá? Então eu posso criar, aqui é só um exemplo de funções especiais, eu tenho mais outras aí também. No caso de eu usar esse comando aqui, random.randn, com normal, eu posso criar, por exemplo, um vetor de tamanho 9. Né? Depois eu faço um reshape desse vetor usando o atributo dele. Então vai ser v.reshape 3x3. Eu quero então que esse vetor inicial agora vire uma matriz 3x3. E esse vetor eu vou reformulá-lo gerando a matriz V, que é essa resposta que está aqui. Tá? Então você pode criar um vetor e depois fazer esse vetor virar uma matriz. Então a gente vai fazer isso bastante vezes na hora de implementar um método numérico. Eu também posso gerar vetores a partir de uma geração automática de sequências. Tá? As duas primeiras aqui são parecidas, só que a primeira é só para números inteiros e a segunda aqui para números não inteiros, ou números fracionários. Tá? Então eu vou criar uma sequência aqui começando em x0 até xf, com um passo definido em step. Tá? Aqui no caso, eu já falei para vocês que o range sempre é aberto no intervalo superior. Né? Então aqui ele vai incluir o x0 na sequência, mas o xf é exclusivo, ele não vai aparecer. Tá? Ele vai caminhar então até o ponto anterior. Então o range é para números inteiros. Tá? O padrão dele aqui, se você chamar apenas range, o x0 vai ser sempre 0, o padrão dele, a não ser que você informe um x0 diferente. O passo dele é sempre 1, a não ser que você informe um passo diferente, mas tem que ser inteiro o passo. Tá? Então, se você for usar o padrão, basta dizer qual o valor final que você quer, no caso, range xf. Aí, de acordo com o exemplo, tem o x igual a range de 5, né? Como ele vai tratar o 5 como um exclusivo, então ele vai caminhar de 0 até 4. Tá? Porque aqui o padrão x0 já está aqui igual a 0, o step de 1. E o NP Arrange, que aqui eu tenho que colocar um NP, ou de cima não tem, tá? É a mesma história aqui, só que não inteiro. Então, esse passo aqui, esse step, pode ser fracionário. Tá? Então, aqui eu criei um NP Arrange de 0 a 10. Então, x0 é 10, x0 igual a 0, xf 10 e o passo aqui 2.5. Então, eu estou criando o vetor
andando de 2,5, né? A partir do zero. Então ele vai caminhar até o ponto anterior do 10, que o 10 é exclusivo, ele não caminha até lá. Tá? Só que se eu quiser calcular sequências não inteiras, né, é mais usual a gente usar o linspace. Tá? O linspace a gente vai informar a mesma coisa, o x0 e o xf e o número de pontos que você quer dentro dessa sequência. Tá? Por exemplo, eu quero criar uma sequência de pontos entre 0 e 1 com 11 elementos. Então aqui ele vai criar automaticamente de 0 a 1, colocando 11 pontos aqui nessa sequência. Tá? Então é mais usual usar o range para números inteiros e depois o linspace para uma sequência linearmente espaçada aí, automaticamente já. Tá? E por último, aqui já caminhando para o final, eu tenho que também saber indexar esses elementos. Tá? A matriz é indexada por uma linha e por uma coluna, no caso vai ser I e J. Então eu posso, se eu quero um elemento específico dessa matriz, eu vou lá dizer qual posição. 2, 3. Então o I vai ser 2 e o J vai ser o 3. Tá? Eu também posso pegar blocos de informação, blocos de elementos, né? Informando um intervalo. Então de I1 até I2 seria um bloco dessas duas linhas, e a mesma coisa para a coluna. Lembrando que o Python sempre trata o valor superior como exclusivo. Tá? Então ele vai caminhar até sempre o valor inteiro anterior ao que está informado aqui nesse intervalo. Ele vai funcionar como se fosse um range de números inteiros. Tá? Então, pegando essa matriz aqui 3x4 de números aleatórios, uniformes, tá? Eu posso colher valores específicos. Por exemplo, se eu quero pegar um elemento 2, 3, tem um elemento da linha 2, coluna 3. Ele vai buscar lá embaixo para a gente. Lembrando que, gente, que a linha começa sempre na posição 0. Então, a linha 0 é a primeira aqui, a linha 2, desculpa, a linha 0, a linha 1 e a linha 2. Então, a linha 2 é essa, a última linha. E a coluna 3, a gente também tem que fazer a mesma coisa. Essa coluna 0, coluna 1, coluna 2 e coluna 3. Então, o elemento da linha 2, coluna 3, é o último elemento que está aqui. Justamente o que foi copiado para cá. Também posso pegar blocos de dados. Tá? Aqui no caso vai ser de 1 a 3, com o 3 sendo exclusivo. Então, na verdade, estou pegando as linhas 1 e 2. A linha 1 e 2 é essa aqui e essa última. E colunas 1 a 4. No caso, estou pegando a coluna 1 até a coluna 3, né? Porque o 4 é exclusivo. Então, a coluna 1 qual que é? Essa aqui. Então, vou pegar a coluna 1, 2 e 3. Então, ele pegando o elemento de 0.8 até o último aqui, 0.2. Então, você pode fazer isso de várias formas. Tá? Aí, para resumir essa história aí da indexação de elementos, se eu usar 2 pontos para os dois índices, eu vou pegar toda a matriz. Tá? Eu posso também fazer um bloco de linhas, pegando uma coluna em específico. Posso pegar uma linha específica, considerando um bloco de colunas. Posso pegar toda a iésima linha ou toda a j-ésima coluna. Então, você pode fazer combinações dessas coisas aí. Tá? E também eu posso querer colher o último valor de uma sequência. No caso aqui, eu criei um vetor de 3 elementos e quero pegar o último elemento. Tá? Então, eu posso fazer apenas simplesmente v de menos 1. Caso ele vai pegar o último valor. Se eu fizesse v de menos 2, ele ia pegar o antepenúltimo valor, seria o 0.25. Se eu fizesse v menos 3, seria o valor de 0. Então, ele vai fazendo a conta de trás para frente, seu uso negativo também. E por fim aqui, para a gente fechar de fato agora o conteúdo de vetores e matrizes, um comando que vai ser muito útil em algumas aplicações é a vetorização. Tá? No Python eu consigo também fazer facilmente isso, usando como se fosse um atributo da matriz. Tá? Então eu vou pegar uma matriz A e quero transformá-la num vetor. Eu posso fazer de duas formas, chamando apenas dessa forma aqui, com um parênteses vazio, ou dentro do parênteses colocar entre apóstrofo e entre aspas, o F. Tá? Quando eu faço isso, a gente vai ter uma operação que é vetorização. O que seria isso? Eu vou transformar essa matriz aqui conhecida em um vetor. O primeiro comando, ele vai fazer o quê? Ele vai olhar para cada linha dessa matriz e concatenar com a linha de baixo. Então, ele vai formar, em vez de olhar para a matriz agora 2 por 2, eu vou olhar para um vetor de tamanho 4. Tá? Então, nesse primeiro comando, eu tenho que 1, 2, 0, 5, virando o novo vetor. E quando eu uso esse F vem de Fortran, tá? Que era a forma que o Fortran faz, a vetorização. Fortran faz o quê?
Em vez de olhar para 1, 2, 0, 5, ele vai olhar para 1, 0, 1, 0, 2, 5, 2, 5. Então é como se ele estivesse empilhando as colunas, né, uma em cima da outra, formando um único vetor. O outro comando aqui, ele concatena as linhas, né? O outro é na coluna. Então eu tenho essa diferença entre um e o outro aí. Tá? E essa função flatten, ela é justamente o inverso do reshape, né? Um é o inverso do outro. Porque no reshape você pega um vetor e faz virar uma matriz, no flatten você faz uma matriz virar vetor. Então vai ser útil em algumas aplicações aí. Tá? E para fechar de fato agora, eu deixei um exemplo para vocês fazerem, que é resolver esse sistema linear que está dado aqui. Tá? Aí, se vocês bem lembram lá, no sistema linear, eu tenho a matriz A, que é a matriz dos coeficientes, né, do sistema linear, e o vetor B, que é a matriz, que é o vetor com a solução que a gente quer, né, desse sistema. Então aqui, se eu quero obter a solução para o sistema, no caso vai ser x1, x2, x3, eu tenho que resolver isso daqui, que é fazer a inversa da matriz A vezes o vetor B. E aqui não é um produto elemento-elemento, é um produto matricial. Tá? Então, assim, eu quero que vocês voltem aí no vídeo, né, e ver lá como que você faz o comando para fazer a inversa de A e esse produto entre a inversa de A com o vetor B. Tá? E, além disso, tem que entrar com os valores da matriz A e do vetor B. Tá? Já deixei pronto aqui para vocês, tá, gente? Mas o ideal é que vocês voltem lá e façam do zero, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Eu já espero entrar agora em laços de programação do tipo for, if e while. Valeu? Então, até o próximo vídeo.